Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora um assunto aí da parte de mecânica, da hidrostática. Vamos falar sobre princípio de Arquimedes. Em outras palavras, vamos falar sobre empuxo. Então, vamos começar vendo o que é o tal do princípio de Arquimedes. Olha lá. Todo corpo imerso em um fluido em equilíbrio. Professor, o que é um fluido? Fluido pode ser tanto um líquido como um gás, tá? Todo corpo imerso em um fluido em equilíbrio recebe deste fluido a ação de uma resultante de forças aplicadas pelo fluido, tá certo? Como que é essa força? Vertical para cima, chamada de empuxo, de módulo igual ao peso do fluido deslocado por esse corpo. Então vamos entender o que é esse tal princípio de Arquimedes. Gente, é muito comum você escutar as pessoas falando, né? Ah, eu fui na piscina e, nossa, eu gosto muito da piscina porque lá eu me sinto mais leve. Gente, na verdade, você não fica mais leve na piscina, né? Tá certo? Mas dá uma sensação de ficar mais leve, por quê? Porque você entrando na piscina, você tá ficando, pelo menos uma parte sua imersa num líquido, né? Tá certo? A água, no caso. E ela vai aplicar em você uma força vertical para cima, chamada empuxo. Por isso que a gente tem essa sensação de ficar mais leve, certo? Porque as nossas sensações, gente, estão ligadas a uma força chamada normal. Inclusive, se você não lembra muito bem nessa parte, dá uma olhadinha, a gente tem uma aula aí que fala especificamente sobre isso. E uma vez que você tem um empuxo, né, você tem uma diminuição da normal. Então fica normal mais o empuxo para cima igual ao peso para baixo. Então por isso que a gente tem essa sensação na piscina, tá certo? Algumas pessoas também se perguntam, né? Poxa, por que eu pego uma moedinha de 1 centavo, jogo na água do mar, essa moedinha afunda? E aí você pega um barco gigante, né? Que tem massa muito maior aí do que da moedinha e esse barco flutua. Então, uma das maneiras que a gente pode explicar isso é através dessa força chamada empuxo, ok? Bom, a gente já sabe que vai marcar sempre vertical para cima quando o fluido estiver em equilíbrio, tá certo? E a gente sabe que é a soma de todas as forças que o líquido aplica sobre o corpo. Agora, pessoal, vamos ver se a gente consegue descobrir uma maneira de calcular o módulo desse empuxo. Então, eu fiz aqui um desenho. Imagine que aqui você tem um recipiente contendo água, pegar água como exemplo, até a boca, tá? Tá cheio até a boca o recipiente. Aqui, pessoal, eu coloquei um ladrão. O que é um ladrão? Bom, tem vários tipos de ladrões, né? Esse ladrão aqui, pessoal, serve para, se por acaso ultrapassar o limite da capacidade do recipiente, vai sair pelo ladrão, vai vazar e vai ser recolhido aqui. Tudo bem? Então é para isso que serve o ladrão, para roubar, né? Só que a água em excesso. Aí o que eu faço, gente? Eu coloco um bloquinho dentro desse recipiente com água e ele acaba, pessoal, ficando flutuando do jeito que vocês estão vendo aqui. Pergunta, há vazamento de água? Com certeza, porque você já deve ter ouvido falar que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, tá? E o que acontece? Tudo que vazou foi recolhido aqui. Então você tem essa configuração, o bloquinho fica boiando, tá certo? E vaza essa quantidade de líquido. Pessoal, essa quantidade de líquido que vazou aqui, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, é o que nós chamamos de líquido que foi deslocado pelo corpo. Então, qual que é a ideia de líquido deslocado? Quando chegou o corpo, ele chegou falando para o líquido, ó, procura outro lugar, porque eu que vou ficar aqui. E aí ele acabou indo para outro lugar. No caso, como não tinha mais lugar, ele foi vazado, né? Agora, gente, eu não gostaria que você pensasse que necessariamente o líquido deslocado é sempre um líquido que é vazado, tá? Isso aconteceu porque estava cheio de água até a boca, né? E para justamente mostrar para vocês que esse volume aqui que vazou é exatamente o volume do líquido deslocado. Tudo bem? Agora, vê se você concorda comigo uma coisa. Olhando para essa figura e olhando para essa, qual é o volume
imerso desse bloquinho, gente? É exatamente o volume do líquido deslocado. Então, o que acontece aqui, gente, é que esse volume aqui e esse aqui, ó, eles são o quê? Iguais. Eu justamente fiz essa situação para ficar mais claro isso. Sempre o volume imerso do corpo, da parte que está imersa, né, dentro do fluido, no caso aí da água, sempre vai ser o quê, pessoal? O tanto de volume que foi deslocado. Porque você imagina, antes estava cheio até a borda. Agora continua também, só que com o corpo imerso. Então a água que estava aqui é exatamente a água que veio para cá. Tudo bem, gente? Faz sentido o que eu falei? Legal. Então agora vamos tentar achar uma relação para calcular o valor desse empuxo. Ó. Pelo princípio de Arquimedes, a gente sabe que o empuxo é o próprio peso do líquido deslocado. Então, se eu pegar esse líquido, tá, que foi deslocado e calcular o peso dele, eu vou ter a força, né, o tal do empuxo. Então, ó, se é o peso do líquido deslocado, como que você calcula peso de alguma coisa? Fazendo essa conta, massa vezes gravidade. Então é a massa do líquido deslocado vezes a gravidade. Agora, como a gente está trabalhando aqui com líquido, vocês concordam que falar de massa é uma coisa meio esquisita? Não que não tenha massa, mas quando a gente fala de líquido, o que é mais palpável, vamos dizer assim? Exatamente, volume. E para relacionar massa com volume, pessoal, a gente tem a densidade. Então, lembrando, né, para quem não lembra aí, ó, densidade é massa sobre volume. E, portanto, se você multiplica a proporção, massa é densidade vezes volume, tá? E aí, trocando massa por densidade vezes volume, ó o que eu vou ter aqui, ó. Empuxo igual densidade do líquido deslocado vezes volume do líquido deslocado vezes gravidade do líquido... Não, não é do líquido deslocado, gravidade é gravidade. E aí, finalizando, o empuxo a gente vai calcular fazendo, então, um produto de uma densidade, de um volume e da gravidade. Agora, pessoal, densidade de quem? Do corpo, do bloquinho ou do líquido? Meu, para calcular empuxo, densidade do líquido, do fluido, tá? Um dos erros mais comuns que as pessoas cometem aqui é colocar a densidade do corpo. Não é, é do líquido, ok? Volume do líquido deslocado, ok. Mas, normalmente, qual é o volume que fica mais fácil para a gente identificar? Lembra que eu tinha falado que esses dois volumes são iguais? Só que não necessariamente, pessoal, vai vazar. Então, no geral, o volume que fica mais fácil de você observar é esse volume deslocado. Certo? É o volume imerso do corpo. Então, densidade do líquido, volume da parte imersa do corpo, vezes a gravidade. E a gente vai marcar esse empuxo, né? No caso aí, sempre vertical para cima quando o fluido estiver em equilíbrio. Gente, a ideia aqui, por que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado? Se você olhar para esse líquido que foi deslocado aqui, você tem um peso dele para baixo. Só que esse cara, ele está em equilíbrio, então tem que ter uma força o quê? Para cima. E pessoal, para equilibrar, para anular, para as forças se anularem, tem que ser uma força de mesmo módulo, direção, só que sentido contrário. Por isso que justamente esse empuxo é o próprio peso do líquido deslocado, ok? Pessoal, na sequência a gente vai fazer algumas aplicações aí e desenvolver um pouquinho melhor essa ideia aí do empuxo, tá certo? Valeu, até a próxima.